Bom, vamos falar, gente, sobre uma emenda parlamentar no valor de R$450 mil que foi destinada pelo deputado estadual Eduardo Botelho para a realização de um projeto que foi chamado nas redes sociais e em algumas notícias como um reality, né? Um reality com digitais influencers especificamente de Várzea Grande. Isso repercutiu muito desde o fim da semana passada. E repercutiu de forma negativa. O presidente da Assembleia Legislativa hoje, inclusive, esteve aqui ao vivo no Giro Conte pela manhã, não é, conversando com o professor João Edson, com a Juliana, e falou que se decepcionou porque não entendeu que aquela emenda iria para um projeto que fosse um reality. Bom, ele se justificou e depois a nossa equipe, a Gabriela Arantes, foi também até a Assembleia Legislativa para ouvi-lo. O parlamentar disse que não sabia que era um reality, pediu a devolução desse recurso, lembrando que esse programa já está acabando, na verdade já acabou no fim de semana, esse projeto Casa Digital. A Gabriela Arantes conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. A gente vai ouvir todos os lados dessa história, começando então com Botelho. Pois é, meninas, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, disse que foi ludibriado e que denunciou ao Ministério Público Estadual possível desvio de finalidade na aplicação da emenda parlamentar de R$450 mil que ajudou a custear esse reality show em Várzea Grande. Foi tomada com muita tristeza, de certa forma até envergonhado de ter sido ludibriado e usado para isso. O objetivo não era esse, o objetivo era treinar mais de 1.000 pessoas aí ensinar eles a levar a beleza de Mato Grosso, a publicar o turismo, a gastronomia. Era esse o intuito, não tinha nada de casa digital, de casa digital não, de reality, como é que fala, de reality, de confinamento, coisa que eu nem aprovo isso, nem gosto, aliás, deixar bem claro que eu nem gosto disso. Então, eu estou pedindo para o Ministério Público tomar as providências, pedir para a Secretaria e, infelizmente, nós fomos, de certa forma, utilizados para isso. O objetivo não era esse, o objetivo era outro. E agora aconteceu, nós vamos tomar providência, ficar mais atento daqui para frente. E pedir desculpa, porque eu condeno essas coisas, eu condeno a aplicação dessa forma, eu jamais faria isso. E é claro que a nossa equipe segue acompanhando. Será que esse recurso que foi destinado ao reality show será devolvido? Bom, vamos aguardar. Gabriela Arantes, agora na Conte. A gente percebe até o deputado Botelho bem chateado mesmo, né? Visualmente envergonhado. Isso, visualmente chateado. Para quem está acompanhando até e conhece, não é? Já acompanha o trabalho do parlamentar, até a voz dele a gente percebe a chateação. É claro que essa notícia vem repercutindo, como a gente já colocou aqui desde a semana passada, assim que foi anunciada, e a gente também foi acompanhar atrás de saber o que Jajá Neves tem a dizer sobre isso. Que no caso ele é o apresentador desse programa. Não é? A Marina que falou isso, que foi colocado como reality show, em nenhum momento eles disseram essa palavra, exato, não é? O próprio deputado falou que nem gosta, não é, desse tipo de programa, e não é o caso também, porque a gente está falando de uma emenda destinada à cultura, não é? A fomentar as questões turísticas e culturais aqui de Mato Grosso, então de fato não se encaixa nessa nomenclatura, digamos assim. O ex-deputado Jajá Neves e também apresentador desse programa, ele usou as redes sociais para dizer que não era bem assim e usou até o termo fake news com relação a esse nome que foi utilizado para o projeto. Vamos ouvir. A Casa Digital, muito longe do que muitos estão dizendo que é um reality show, que é um Big Brother, é uma imersão de 8 dias. E qual é o fundamento da Casa Digital? Primeiro, preparar, qualificar, capacitar influenciadores. E o tema da Casa Digital foi produzir conteúdos e peças para divulgar as potencialidades turísticas, culturais, regionais e a gastronomia do estado de Mato Grosso para o Brasil e para o mundo. E ainda tem gente que tem coragem de criticar um projeto desse e de falar que o que estava acontecendo lá era um reality show. Tem que ser investigado, sim, investigado tudo. Investigado emendas falcatrueiras, que muitas existem por aí, deveria ser investigado sim, e investigado emendas sérias, como essa, que tem contribuição, que tem entrega para o cidadão mato-grossense.
Minha gente, a polêmica tá grande, ganhou as redes sociais, né? Muita gente falando sobre isso, ganhou as páginas aí e os principais noticiários em Mato Grosso, porque não é uma emenda pequena, digamos assim, são R$450 mil. Nesse programa havia um prêmio também. Casa Digital. Casa Digital, né? O Casa Digital, inclusive, está no YouTube, a gente procurou entender como é que era, realmente estavam sendo filmados numa casa em Bom Sucesso, não foi, Camila? E é um programa, o Casa Digital já existia, né? Não foi criado para essa emenda. E essa emenda. edição foi para influenciadores digitais. O que era a ideia? Fazer com que esses influenciadores conseguissem, fossem capacitados para falar sobre os potenciais turísticos de Mato Grosso. E isso é o que seria veiculado, não é? Não seria o dia a dia desses influenciadores, não seria como no Big Brother, por exemplo, quando eles estavam 24 horas sendo filmados no dia a dia, tomando banho, se alimentando. Não era essa a ideia do projeto da Casa Digital. Na verdade, o que seria divulgado e veiculado essa capacitação desses profissionais. E ao final, o profissional que mais se destacasse seria premiado. Exato. De qualquer maneira, também foi muito questionado pelo número de participantes, que era bem reduzido, e o volume, né, dos recursos destinados a isso. Então, muita gente começou a falar, começou a criticar, mas sem ter essas informações. Eu quero dizer que a gente abriu o espaço aqui ao apresentador Jajá Neves, nós entramos em contato, mandamos mensagem, ligamos, ele não nos atendeu, então nós recorremos às redes sociais, que foi onde ele se manifestou sobre esse assunto. E também buscamos a CECEL, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, que foi quem assinou a destinação desse recurso, né? que é a responsável por esses editais. A emenda foi do parlamentar Eduardo Botelho, mas passou sim pelos técnicos da Secretaria de Cultura. Então nós convidamos também o secretário agora de Estado, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, que está com a gente ao vivo. Quero agradecer muito o senhor ter nos atendido assim tão prontamente para falar sobre isso. E eu já começo com essa pergunta que todo mundo quer saber. De fato, esse projeto passou pela Secretaria, teve o crivo dos técnicos da Secretaria para receber esse montante de 450 mil, secretário? Boa noite. Olá, boa noite a todos, boa noite a toda a audiência aí do programa, Marina, Camila, Juliana, todo o time aí. Passou sim, todas as emendas impositivas, né, as emendas parlamentares, elas passam pelas secretarias que são os órgãos que analisam, né, os projetos e para ver se tem viabilidade técnica e jurídica. Né? Esse é o papel da secretaria nesse tipo de projeto, nessas emendas que elas são impositivas, né? Então, secretário, no caso, esse projeto, ele estava certo, ele estava corretamente na questão de documento, na questão de finalidade, ele de fato se destinava a recursos culturais, a questão turística. Por que ele está sendo tão criticado? A gente queria que o senhor explicasse para as pessoas entenderem como funciona, não é, na prática. O deputado, ele tem essa emenda, não é? Ela é repassada, mas é claro que a secretaria não caneta qualquer coisa, fala, não, pode ir esse dinheiro, tem que ter uma destinação que faça aí jus ao que ela se propõe. No caso, seria essa capacitação de influenciadores, seria, na verdade, expor, divulgar os potenciais turísticos e culturais aqui de Mato Grosso. Onde deu errado? Não, eu acho que o errado foi a comunicação do proponente, né? O que parece foi que estão utilizando de alguma forma esse nome, né? Mas o projeto é interessante, né? Os nossos técnicos, eles aprovaram os projetos, o nosso jurídico também, né? Então, assim, mas a gente precisa lembrar o seguinte, né? As emendas, elas são impositivas, né? Então, antes da gente startar qualquer coisa aqui, o deputado, ele encaminha um ofício solicitando que aquele recurso, ele vá para aquela associação para que ela toque o projeto que ele destinou, né? E a partir disso a gente analisa esse projeto que foi encaminhado por essa associação, indicada pelo deputado, que recebeu esse recurso, e aí a gente analisa a viabilidade disso, se não tem nenhuma inconsistência técnica ou alguma inconsistência jurídica para a gente atender esse pedido do deputado. Então, dentro desses pré-requisitos, né, dentro desses quesitos, esse projeto ele atendia tecnicamente isso que a gente está falando. Ele tinha essa ideia, o plano de trabalho era consistente, então os nossos técnicos, né,
técnicos extremamente qualificados, técnicos que têm um know-how de, né, alguns aí de mais de 20 anos trabalhando com projetos culturais, analisando esses projetos, e eles passaram por esse crivo, né, além do nosso jurídico, né, então não tinha nenhuma inconsistência jurídica no projeto, né, tinha toda essa sustentação de viabilidade para seguir em frente e atender esse desejo, essa solicitação que foi feita de atendimento pelo deputado. Secretário, para além dessas emendas impositivas, existem muitos editais, não é, na CECEL? Existe de cultura, de esporte e lazer, existem os editais da Aldir Blanc, por exemplo, né, que veio com a pandemia. Como é que funciona essa seleção de quais projetos podem receber esses recursos? E há um limite para esses recursos? Isso até para que as pessoas, produtores culturais que estejam nos ouvindo, consigam entender e, de certa forma, também buscar esse apoio. Isso é muito importante da gente esclarecer, Marina, inclusive para a nossa população, porque assim, a Secretaria ela tem 2 formatos de transferência de recurso, né? Um é através da sua fonte 100, né, da sua origem do Tesouro Estadual, que aí eu só consigo fazer isso através de editais, né? Eu preciso fazer um chamamento público para saber quais entidades ou associações atendem àqueles pré-requisitos e aquelas que apresentarem os melhores projetos, né? E a segunda forma é através das emendas impositivas, onde as pessoas procuram os deputados, né, apresentando projetos que lhe interessem, né? E aí os deputados aportam esses projetos na Secretaria solicitando atendimento, né, através das emendas parlamentares, que essas não precisam passar por edital, não precisa passar por chamamento público, né, o deputado tem a discricionariedade de destinar para onde ele quiser essa emenda. Então, basicamente esses 2 formatos que a gente teria de descentralizar recursos, né, de atender projetos culturais e esportivos de uma maneira geral. Para deixar claro, secretário, essa emenda, esse valor, porque muito se foi criticado, né? Ai, 450 mil reais, poderia atender uma infinidade de projetos, não é? De artistas, enfim, da classe aqui em Mato Grosso. Emenda impositiva, a secretaria não pode alterar a destinação, então é um recurso que vem especificamente para o que cada parlamentar destina. Como o senhor colocou, vocês analisam, não é? Para ver se de fato faz parte do que está ali, e nesse caso o senhor disse proponente, seria o apresentador Jajá Neves ou o próprio deputado Botelho, que figura aí como proponente? Não, proponente é a associação que tocou o projeto, né? O Jajá foi só um apresentador, mas teve um proponente, uma associação que apresentou esse projeto para o deputado Botelho. Então, a lei 11.560, né, de 11.561, na verdade, aqui do governo do estado, que foi aprovada pela Assembleia, ela diz exatamente isso. Né, as emendas, elas são, além de individuais, elas são impositivas, né? Então, eu não consigo dizer, né, o deputado aportou 450 mil para esse projeto, eu não consigo contestar o deputado se esse valor poderia ser menor ou maior, a não ser que os orçamentos sejam fraudados, a não ser que juridicamente esteja fora de parâmetros, né, ou alguma coisa nesse sentido, que não é o caso. Então, ele teve esse parecer tanto técnico quanto jurídico favorável por conta disso, né? Os orçamentos eram consistentes, tinha algumas situações dos valores e estava tudo certo, né? Nesse sentido. Secretário, eu acho, pelo que a gente acompanhou de todo o desdobramento, eu acho que foi mais uma falha na comunicação entre proponente, né, a associação, o apresentador, o parlamentar que dirigiu essa emenda e a forma como foi veiculado isso nas redes sociais, principalmente, eu acredito que tenha sido uma falha na comunicação. Agora, eu queria só tirar uma dúvida. Existem diretrizes, existem orientações de que quem tem acesso aos recursos através dos editais, eles precisam prestar contas. É a mesma coisa com as emendas impositivas? Eles também precisam prestar contas ou isso é só para edital que tem o chamamento público realmente da CECEL? Não, também para as emendas parlamentares. Esse é o pré-requisito mínimo também, né? Por exemplo, se o proponente, essa pessoa que apresentou o projeto para o deputado, ele tivesse inadimplente, não tivesse prestado conta de algum projeto anterior dela aqui, ela não poderia firmar esse contrato também. Então, a prestação de contas é um pré-requisito mínimo também para a destinação do projeto, né? Assim que
A gente fez, né, a solicitação para impedir a utilização do recurso, né, a gente mandou um ofício para o proponente para segurar esses pagamentos até que as diligências do Ministério Público elas aconteçam, né, ou tenham a sua conclusão, mas a prestação de contas é um pré-requisito, um dos mais importantes desse tipo de projeto, né? Então, além de acompanhar a execução, a gente acompanha também a prestação de contas disso. Bom, foi acionado o Ministério Público pelo próprio parlamentar, deputado. Não é? Então, acredito que deva ter algum processo que vai, inclusive, pedir essa comprovação Sim. dos gastos, né? E como foi gasto isso. Mas, de qualquer maneira, secretário Jefferson Neves, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Sim, né? acho que deixou claro. Era importante colocar, não é, todos os lados aí, porque o que a gente mais ouviu, né, secretário, foram críticas e as pessoas, meu Deus, não é possível que esse dinheiro, esse recurso, tanto dinheiro vai ser colocado aí de uma forma tão banal, não é? Então é importante que seja explicado. Não foi bem assim, houve uma falha na comunicação, existe essa dificuldade das pessoas entenderem como é que é essa dinâmica, não é? Exatamente. Quem não conhece as propostas, né, e as ações culturais e esportivas, às vezes pode achar que isso é um recurso supérfluo, né, podia ser investido em algumas outras coisas, mas a gente precisa entender também que o fomento à cultura, o fomento ao esporte, ele precisa acontecer, né? Hoje a gente está vendo ações bastante importantes do governo do estado, é um governo muito sério, um governo que leva muito a sério a aplicação do recurso público, então a gente toma todos os cuidados do mundo para essa boa aplicação, né? Então a gente tem esse cuidado de uma maneira geral com o recurso público e a sua aplicação nesse sentido, né?